É difícil acreditar que a movimentada região do Largo da Carioca já foi considerada uma área isolada do centro do Rio de Janeiro, cercada de manguezais, lagoas e morros, pois esse é o início da história do Largo da Carioca, um dos mais importantes capítulos das páginas da Cidade Maravilhosa. Em 1592, às margens da Lagoa Santo Antônio, que ficava onde hoje é o Largo da Carioca, uma pequena igreja foi erguida pelos freis franciscanos. Alguns anos depois iniciou-se a construção do convento de Santo Antônio. No ano de 1615, 7 anos após o início da obra, foi inaugurada uma parte do convento, além da igreja de Santo Antônio. Para drenar a lagoa, os franciscanos abriram uma vala. O trajeto da vala deu origem à Rua da Vala, atual Rua Uruguaiana. Em 1616, foi iniciada a construção da Capela da Ordem, anexa à igreja do convento, sendo inaugurada em 1622. Em 1633, começou a obra de um novo templo, atual Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, concluída em 1773. No ano de 1993, passou a funcionar neste conjunto arquitetônico o Museu de Arte Sacra, referência no assunto no Brasil. O século XVI ficou marcado também por outras simbólicas reformas que não foram de cunho religioso. Sob o governo de Antônio Brito Freire Menezes, iniciaram-se as obras de instalação de canos de água através da antiga Rua dos Barbonos, atual Rua Evaristo Veiga, para trazer para a cidade as águas do Rio Carioca. Essa mudança possibilitou que uma grande parte da população do centro da cidade pudesse ter acesso à água com mais facilidade. Inaugurada em 1750, as águas brotaram aos pés de um chafariz de mármore através de 16 bicas de bronze. Nessa mesma época, foi erguido no Campo de Santo Antônio pelo governador Gomes Freire de Andrade um posto policial militar destinado a conter os frequentes conflitos entre os escravos carregadores de água no chafariz, tendo ficado conhecido pela população como Guarda Velha. Projetado pelo arquiteto Grandjean, o novo chafariz ficou pronto em 1834, no mesmo local. A obra foi demolida em 1925. Mais de 2 décadas depois, outra demolição marcou a história do Largo da Carioca. Uma parte do Morro de Santo Antônio foi posta abaixo para a construção do Parque Eduardo Gomes. Entretanto, a parte onde está localizado o convento e as igrejas foi preservada sob o aterro que desceu. Foram abertas as avenidas República do Chile e República do Paraguai. Foram feitas grandes modificações nesse espaço da década de 1970, quando quase todos os prédios antigos do Largo foram derrubados. Além dos momentos históricos, o Largo da Carioca sempre teve uma vocação para as artes. É comum ver artistas dos mais diversos gêneros e segmentos expondo suas obras no local. Sendo assim, a história do Largo Carioca está ligada à drenagem de uma lagoa e à construção do convento de Santo Antônio no século XVII, pois hoje, onde é o Largo da Carioca, era uma lagoa. A lagoa deu origem a um espaço público com a construção do primeiro chafariz da cidade, que, abastecido pela água do rio Carioca, acabou por batizar o local. Ao longo dos séculos, o largo passou por profundas transformações urbanas, incluindo o desmonte do Morro do Santo Antônio e a chegada de bondes e mais tarde do metrô, que consolidaram sua importância como ponto central da circulação da cidade. Vamos entender melhor. Até o século XVI, a área era ocupada por uma lagoa conhecida como Lagoa de Santo Antônio, que se estendia até o atual Teatro Municipal. Os franciscanos fundaram o convento de Santo Antônio no local no século XVII, que deu nome ao morro vizinho. Com a lagoa causando problemas de saúde, os frades drenaram-na, criando um largo espaço. A construção de um chafariz em 1723, que trazia água do rio Carioca, deu origem ao nome Largo do Carioca. O largo se tornou um ponto de encontro movimentado especialmente com a construção do Hospital da Ordem Terceira, atraindo a elite colonial. Com a chegada da corte portuguesa, o largo ganhou ainda mais movimento e a construção de um novo chafariz foi realizada para atender à crescente demanda de água. A chegada dos bondes elétricos no final do século intensificou ainda mais o movimento com o terminal localizado na área. O lago passou então por grandes transformações urbanas, com a demolição de prédios como o Hospital da Ordem Terceira e o chafariz original para alargamento das ruas. A construção da Avenida Chile, com a demolição de parte do Morro de Santo Antônio, também alterou a paisagem.
Hoje, o Largo da Carioca é um dos pontos mais centrais do Rio de Janeiro, com o metrô sendo um dos principais meios de transporte na região. Os resquícios da história colonial, como o convento e a igreja de Santo Antônio, coexistem com a arquitetura moderna. Este foi o vídeo de hoje e você conhece o Largo da Carioca? Conhecia essa história? Sabia que onde era o Largo da Carioca era uma lagoa? Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido, obrigado por se inscrever no canal. Eu sou Marconi Miranda, apaixonado pelo Rio de Janeiro. Estou indo embora, mas eu voltarei.